3h40, seguimos aqui com o estúdio CBN, trazendo informações a respeito de engasgos. Você já engasgou alguma vez, Marco Guarizo? Já, uma vez, inclusive, narrando futebol. E foi uma situação bem complicada na hora, Nossa, né? tentava tomar água, vinha gente que levantava, vinha batendo nas minhas costas, foi desesperador, porque na narração do futebol você não pode respirar. E é isso, né? É a respiração, o controle da respiração, ou às Isso. vezes acontece na hora de ingerir algum alimento, alguma bebida. Eu engasguei bebendo água, Sandra. Tem que se cuidar porque não é fácil, né? Às vezes um movimento errado engasga. Não somos só nós, não, viu? O SAMU aqui de Campinas registrou 139 ocorrências de engasgamento, isso só envolvendo bebês e crianças, viu? Entre os meses de janeiro de 2022 e 2024. Do total de casos, 51%, então, crianças de 1 mês a 2 anos de vida. É muito mais corriqueiro, né? Embora essas situações aí aconteçam mais com as crianças, é possível preveni-las. Mas quem vai conversar com a gente é a otorrino Carolina Broto de Azevedo, que já está em contato. Obrigada por nos atender, Carolina. Oi, Sandra. Boa tarde. Um prazer falar com vocês de novo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde. Doutora, é claro que criança, né, ela não consegue falar, né? Muito pequena, né? Se ela, a gente às vezes nem percebe engasgo, né? A gente já viu tantos casos aí de às vezes ligar para a polícia, né, para fazer uma manobra, tal, depois que a mãe e o pai percebem que a criança já está com uma coloração diferente, né? Essa prevenção, né? Ela deve ser feita de que maneira? Porque a gente sabe, por exemplo, quando o bebê é amamentado, né? A mãe faz o bebê arrotar, né? Como que faz, né? Para evitar que a criança engasgue, né? Que ela engula mal o leite, no caso, né? Quando a criança é muito pequena. Observar, né? Os sinais de socorro. Então, os engasgos, eles são mais frequentes em crianças aí abaixo de 5 anos, né? E quando a gente fala de bebês, aí fica mais difícil porque não tem a comunicação, né? Mas o que vai dar o sintoma para a gente é o quanto essa via aérea foi obstruída ali, porque quer que seja que tenha entrado na via aérea. Se for um alimento líquido, provavelmente vai ser uma coisa mais transitória. Se for um objeto, um alimento maior, ele pode ocluir totalmente a via respiratória, né? Então, normalmente as crianças engasgam com alimentos pequenos, como amendoim, milho, uva, né? Ou então objetos pequenos, como pequenos brinquedos, tampinha de caneta. Então, sempre a prevenção de estar sempre olhando para essas crianças próximos dos objetos muito pequenos, e as sociedades de pediatria orientam a evitar alimentos pequenos em crianças, né? Como pipoca, por exemplo, amendoim. Apesar que a gente vê que muita criança come, né? Mas não é recomendado. E aí, qual deve ser o procedimento inicial, né, dos pais ou de algum responsável que esteja presenciando esse engasgo da criança? Quando a gente tem uma obstrução parcial, normalmente a criança ela vai se manifestar com tosse, né? Porque a tosse ela é um reflexo de proteção. E exatamente a tosse está tentando expulsar alguma coisa ali da via aérea. Então, a gente vai estimular a tosse. Agora, se eu tiver uma obstrução completa, a criança ela não vai tossir. Ela vai começar a fazer movimentos de falta de ar, do engasgo, e eventualmente começar a ficar roxinha, né? E de repente até desmaiar. Aí, nesses momentos de obstrução total, eu preciso fazer as manobras aí para expelir o corpo estranho, né? Sem dúvida, nossa, mas imagina a situação de desespero, né? Desesperador, né? Com certeza. Doutora Carolina, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Rodrigo, mas agora ele está falando de adultos, né? Gostaria de saber se é comum que a pessoa que sofreu um AVC tenha mais facilidade para o engasgo, porque ele disse que o sogro dele faleceu após engasgar e ele tinha AVC, e o pai dele, que também já teve um acidente vascular cerebral, é comum ele engasgar. Tem alguma relação? Sim, é muito comum. Na verdade, os pacientes que sofrem de AVC, eles têm uma alteração no sistema nervoso central. Então, a inervação dos músculos da laringe pode ficar prejudicada.
O que acontece? Quando a gente vai engolir, a nossa corda vocal ela fecha para o alimento passar para o estômago. Se eu tenho uma incoordenação dessa musculatura por conta do AVC, muitas vezes na hora que eu estou me alimentando, essa corda vocal não vai fechar adequadamente e os alimentos vão para a minha via respiratória. Então, é muito comum isso acontecer. Esses pacientes, eles precisam de uma atenção, uma fonoterapia, né? Um tratamento bem específico para, então, voltar à coordenação dessa laringe e evitar esses episódios. E é comum também em idosos, independente aí de ter algum outro fator associado? Sim, pelo próprio envelhecimento, né? Então, essa incoordenação muscular e neurológica com o envelhecimento, ela pode aparecer. Então, é mais comum nos idosos, sim, disso acontecer do que num adulto jovem, né? O adulto, ele tem mais sinais, digamos, de defesa, né? De saber pedir o socorro. Mas mesmo assim, diante de uma situação dessa, às vezes fica vulnerável, né? Qual deve ser o encaminhamento, né? Para quem está engasgado ou próximo dele? Sempre tossir é o primeiro movimento, né? Estimular bastante a tosse. E fazer aqueles movimentos no adulto de batida secas, né, no meio das costas. Para a criança, geralmente a gente pede para deitar a criança de bruços no braço e fazer movimentos também sobre as costas seco, né? E quando tem uma obstrução total, que a pessoa não consegue nem tossir, nem falar, aí a manobra de Heimlich, que é a mais famosa aí, que a gente abraça por trás, né? E comprime o tórax, ali a boca do estômago, fazendo movimentos compressivos, né? Uhum. Isso no adulto, tá? A manobra de Heimlich a gente não faz em bebê, em criança muito pequenininha. Doutora Carolina, e se a pessoa estiver sozinha e engasgar, como proceder? Pois é, aí só a tosse mesmo, né? Ela não vai conseguir fazer muita coisa, não. É tentar ligar para emergência, porque se obstruir completamente, ela vai evoluir com uma insuficiência respiratória. É uma situação realmente complicada, mas é preciso atentar a esses sinais, sejam dos bebês, né, das crianças e dos adultos também, dessas formas aí, pelo menos de pedir o socorro ou buscar alguém mais próximo para poder auxiliar. E tomar o cuidado de prevenção, né, assim, principalmente quando a gente está diante de alguma refeição, procurar evitar de ficar dando muita risada, falando ao mesmo tempo que está comendo, porque aí se mistura, né, via digestiva, via aérea e acaba ocorrendo o risco do engasgo. Prestar atenção no alimento, né? Às vezes a pessoa está ali assistindo televisão e mandando a comida para dentro sem pensar na mastigação, na deglutição e acaba favorecendo esses episódios. Tem até uma outra pergunta disso aqui, doutora Carolina, do Edson, nosso ouvinte, é exatamente isso. Tem o número de mastigadas no alimento, né? Ele é essencial para evitar o engasgo também. Sim, a mastigação é o primeiro passo ali da nossa digestão, né? Se a gente quer engolir alimento inteiro, a gente vai engasgar, né? Isso vai gerar um problema, não só de engasgo, mas de digestão também, né? A gente tem esse processo de mastigação que ajuda na deglutição e na digestão dos alimentos. As orientações aí realmente importantes. Existe alguma outra, por exemplo, o miolo de pão, algumas coisas que falam que podem ajudar a desengasgar a pessoa? Aí já são mitos, né? Assim, o pessoal fala que miolo de pão tira, né? Espinho de peixe. Rapaz. Não tem nada assim comprovado cientificamente de que isso tenha resultado, né? Acho que é mais mito assim das avós aí. Carolina Broto de Azevedo é otorrinolaringologista, está aqui hoje com a gente para trazer essas orientações preciosas, viu, Carolina? Agradeço demais a participação. Eu que agradeço, gente. É um prazer. Se precisarem de alguma coisa, estou disponível aí. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Agora são 3h50, último intervalo, Sandra Lambert. Vamos lá? Já volta.